Olá, Diamonds! Como a gente às vezes não consegue ir mais profundamente para algum assunto ali no Instagram, então eu fiz um vídeo aqui para colocar no YouTube de algo que vocês pediram muito ali na pesquisa, que foi como que a gente pode garantir os resultados reais, né, no treinamento auditivo, principalmente em menos tempo, né? Porque geralmente é isso que os pacientes querem, uma resolução rápida daquilo que a gente está fazendo. Então, será que é possível? Vamos olhar aqui nessa aula mais explicativa, tá? Então, primeiro passo, o que que você vai fazer? O paciente chegou com você. Escutar as queixas no momento da anamnese clínica. E eu falo que aqui é um momento de uma escuta, eu vou até botar aqui, ó, uma escuta, opa, muito estratégica, tá? Porque só ficar anotando ali as coisas, o paciente teve isso, tem otite, lá, lá, lá. Tá, mas se você parar para pensar no que ele está falando, geralmente você vai ver distinção de queixas. Tem queixas que são mais auditivas, né? Então, olha, quando ele tá. Tem muita gente falando, ele fica perdido, ele tem dificuldade para perceber sons parecidos. Opa, são queixas mais auditivas. Agora ela pode falar assim: nossa, ele é muito esquecido, não presta atenção nas coisas. São queixas o quê? Mais cognitivas relacionadas ao paciente. Ou então, nossa, ele troca muito as letras na escrita, ele aglutina as letras ali na hora de escrever, não consegue dar espaço. Então você sabe, opa, que esse paciente apresenta queixas de linguagem. E aí, conforme as queixas dele, você também vai entender como que vai ser esse prognóstico. Porque se as queixas forem mais auditivas, mais rápido você vai conseguir realmente os resultados nesse paciente. Se tiverem mais questões cognitivas e de linguagem, aí pode ser que você demore mais no resultado, porque são habilidades mentais superiores, tá? Então, tudo que o paciente fala para a gente, nós precisamos olhar de uma maneira muito estratégica mesmo. E aqui é o pulo do gato, né? Que é o que todo mundo deveria fazer, olhar os resultados da avaliação de PAC. Então, por mais que você, por exemplo, só trabalhe com treinamento auditivo, só faça terapia das habilidades auditivas em fonoterapia, você precisa entender o laudo e os resultados da avaliação. O que, que aquilo significa? Né? É óbvio que existem laudos muito confusos, porque existem muitas coisas antigas no processamento auditivo que as pessoas ainda se apegam, mas você precisa saber interpretar o que, que é o resultado daquele teste, o que está significando, para que aí sim você consiga fazer um planejamento terapêutico individual baseado nos resultados da avaliação, tá bom? É nisso que você tem que pensar. É muito simples eu vender para você uma fórmula assim, olha, faz X, Y e Z. Tá, mas será que isso serve para todos os pacientes? E é isso que essas teorias que enfatizam que hierarquia das habilidades auditivas tem que ser considerado. Isso aí é algo muito genérico e coloca todos os pacientes numa mesma panela, sendo que cada paciente vai ter um resultado diferente, tá? Então, o que que você vai olhar nos achados da avaliação de PAC? Tanto a análise quantitativa, o quanto que está próximo ou distante da normalidade aquele resultado, quanto uma análise qualitativa também, né? Por exemplo, o teste de código de dígitos, que é um teste para avaliar a habilidade auditiva de figura fundo por meio da escuta dicótica. O paciente tem que repetir 4 números. E aí você nota, né? Às vezes o avaliador escreve isso, que, nossa, em vez do paciente conseguir repetir 4 números, ele só conseguia repetir 3. Isso é uma análise qualitativa muito importante, que está mostrando que talvez esse paciente não tenha uma armazenagem suficiente de memória. Né? Então, isso aqui já traz um outro dado para a gente pensar no momento o que, que a gente vai escolher de atividade para trabalhar com esse paciente. A gente vai olhar a análise de comparação entre os testes de PAC. Então, por exemplo, teste de código de dígitos avalia a habilidade auditiva de figura fundo. Aí, digamos que o paciente fez o PSI ou o SSI.
também é um teste que avalia a habilidade auditiva de figura fundo, só que é uma forma diferente com associação visual. Será que esses dois testes estão dando alterados, estão fortificando que realmente essa dificuldade de figura fundo que o paciente apresenta é real? Então, é quando a gente analisa e compara ali os resultados dos testes. A gente compara também, às vezes, a fala no silêncio, a fala no ruído, como que o indivíduo se comportou em relação aos aspectos temporais, quando era nomeação, quando era ramen. Então, tudo isso a gente leva em consideração para fazer o planejamento terapêutico individual. E eu gosto muito também da análise por orelha, que a gente vai olhar. Por exemplo, quando a gente tem uma orelha direita boa, em testes monóticos, e a orelha esquerda, ela. Perdão. Quando a gente tem a orelha direita, quando o paciente está fazendo ali o teste pela primeira vez, e aí geralmente a orelha esquerda melhora, isso aí é chamado de efeito de aprendizagem. Então, ele aprendeu a fazer o teste. Será que aquela orelha direita realmente estava ruim? Se a gente reavaliasse, então eu gosto muito de fazer, olhar o resultado, o desempenho de cada orelha, orelha direita, orelha esquerda, para ver se aquele resultado realmente é real e concreto, tá? Então, quando a gente vai realizar o planejamento terapêutico individual de PAC, a gente tem que pensar. Tem atividades que são realizadas com ou sem cabina acústica. O que, que é importante? Saber quando que é para cada um. Por exemplo, se eu tenho na escuta dicótica, por exemplo, que são duas informações diferentes, cada uma em uma orelha. Eu tenho uma assimetria entre orelhas, por exemplo, eu tenho a orelha direita com 70%, a orelha esquerda com 40%. Nossa, eu tenho uma diferença bem grande aí de orelha. Neste caso, eu vou precisar de um controle acústico maior. Eu vou precisar de um audiômetro. Mas se as orelhas estiverem mais equivalentes, com resultados semelhantes, nem sempre você vai precisar de audiômetro. Então a gente tem que saber muito olhar o caso e como que a gente vai adaptar as atividades de acordo com as dificuldades de cada paciente, tá? Então, o treinamento auditivo é possível sim fazer em cabina acústica. O importante é a gente ter estímulos bons, controlados. Dá para fazer no computador, com fone normal. Enfim, com software. Não só o software, tá? Porque isso também é um erro colocar o paciente só no software. Ele precisa ter uma gama ali de desafios e diversidade de atividades para que ele consiga dar conta do dia a dia, tá? Então, a gente tem dessas duas formas de terapia, as duas funcionam, tá bom? Só que o treinamento auditivo controlado, que é aquele que tem cabina acústica, que tem audiômetro, são para casos mais específicos, principalmente para assimetria entre orelhas, tá? O que, que a gente vai levar em consideração para a gente treinar um paciente? Estimular todas as habilidades auditivas, pois elas estão interligadas. A gente separa as habilidades auditivas como uma forma didática para a gente estudar, né? São as habilidades de escuta do dia a dia, mas elas estão todas interligadas. Então, por exemplo, a audição binaural, né? Que eu dependo ali das duas orelhas para integrar a informação. Quando eu faço uma atividade com o paciente, que aqui não são habilidades auditivas, tá? São tarefas. A habilidade auditiva é figura fundo. Mas eu peço para o paciente me falar os sons que vêm das duas orelhas. Integração binaural. Quando eu falo para ele me falar só o que vem da orelha direita ou da orelha esquerda, separação binaural. E aí, no momento que eu estou fazendo essas atividades aqui, mais dicóticas, né, com o paciente, eu também estou estimulando, de uma certa forma, a interação binaural, que é quando se precisa da comparação do sinal de entrada das duas orelhas, tá? Então, assim, tudo está interligado. É óbvio que a gente vai dar mais foco para aquilo que está mais alterado e também entender quais são as características do paciente. Por quê? Nossa, é um paciente com muita dificuldade de leitura. Você vai colocar atividades para ele ler? Não, você vai focar em atividades mais auditivas. Por isso que não dá para fazer o Ctrl+C, Ctrl+V no planejamento terapêutico. A gente tem que entender o caminho, a rota que a gente vai, tá? O que é muito importante também, estimular os aspectos cognitivos que contribuem para a compreensão da mensagem, né? Aqui no caso, no treinamento auditivo, vai entrar a parte de memória, de atenção auditiva, para dar o sustento
para o que aquele paciente precisa fazer. E as atividades, tanto auditivas quanto cognitivas, elas precisam ser desafiantes. Não dá para ficar sempre naquele banho-maria e sempre naquela repetição. Porque pensa, o paciente começa a decorar a lista, você está sempre usando a mesma atividade. Aí o paciente começa a decorar as respostas. Será que ele está melhorando ou ele está decorando o que ele está fazendo? É inclusive a crítica que é feita de fazer treinamento auditivo com os mesmos testes da avaliação. Porque você está ensinando o paciente a fazer o teste ou ele realmente está melhorando as habilidades auditivas dele, tá? Aqui mais um exemplo. Memória de trabalho. Memória de trabalho é uma habilidade cognitiva de armazenagem e processamento da informação. Por exemplo, uma leitura de um texto, quando você pega uma informação de direcionamento, de caminho. Entra à esquerda, vira à direita, segue em frente. Você está armazenando e processando a informação ao mesmo tempo. É diferente da memória de curto prazo, por mais que ela seja uma memória de curto prazo. Então, a memória de trabalho ela é essencial para a percepção de fala no ruído. E assim, para a gente fazer também a percepção de falar no ruído, a gente vai precisar ali das habilidades dos aspectos temporais do som também, tá bom? Então, isso aqui vai te ajudar a ter uma clareza melhor em qual caminho você vai seguir no treinamento auditivo. E aqui, se você está nesse grupo, é porque você tem interesse no material, tá, gente? Não é um curso, é um material PacMemo. Ele é um material pronto com várias atividades para estimular todas as habilidades auditivas de forma diversificada, desde crianças a adultos. Então não tem nada assim muito aqueles desenhos muito infantis, tá? São desenhos mais neutros para usar tanto com criança quanto com paciente adolescente, paciente adulto, tá? Então eu pensei em tudo isso na hora que eu estava fazendo. Ele permite o acompanhamento, a evolução do paciente, então você vai ter acesso a gabaritos de evolução para você ir acompanhando. Tem reforço visual também em casos de paciente com muitas dificuldades. Tem algumas aulas lá dentro de direcionamento prático e mão na massa sobre o uso das atividades, como que você vai usar com sem cabina acústica para você realmente potencializar ao máximo os seus resultados em 2025 em relação à estimulação das habilidades auditivas, tanto com cabina quanto sem cabina. O material é extremamente versátil e dá para usar das duas formas, tá? E lembre-se, a fórmula do reconhecimento profissional é apresentar resultados. Gente, se você apresenta resultados, se você apresenta dados, se você é uma boa profissional naquilo que você faz, isso acaba ficando inquestionável. Então, o reconhecimento que a gente tanto busca, muitas vezes está num conhecimento ou em algo que a gente ainda não conhece, tá? Então, realmente, fica aqui no grupo, que daqui a pouco a gente vai liberar todas as informações do PacMemo, que vai ter uma oferta inédita, vai ser assim uma oferta muito especial para começar 2025 com o pé direito e espero te ver numa entrega aí que vai ter dentro do PacMemo ao vivo, tá bom? A gente se vê no próximo encontro.